Olá, seres amados, sejam muito bem-vindos. Você já se sentiu sem criatividade, bloqueado emocionalmente, sem ânimo, sem paixão pela vida? Muitas vezes acordamos pela manhã, inexplicavelmente, com um sentimento de tristeza, de desânimo, de não sabermos para onde vamos, o que vamos fazer, desanimado. Eu me chamo Karina Selle e estou aqui para ajudar você a despertar sua consciência e equilibrar a sua energia. Vamos para o vídeo. Peço que vocês curtam, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Vamos ao vídeo. Bom, a aula de hoje nós vamos falar sobre o chakra umbilical. Nós já falamos sobre o chakra básico, hoje nós vamos falar sobre o chakra umbilical. Vamos dar uma relembrada. Chakras. O que são chakras? Para quem perdeu a aula passada, para quem perdeu a aula anterior sobre o chakra básico. Os centros de energia são conhecidos como centros de energia, centros energéticos, que vai da base da coluna até o topo da cabeça. São conhecidos como rodas em sânscrito, né? Chakras significa rodas. Então, na aula passada, na aula anterior, falamos sobre o chakra básico, que o chakra básico ele se localiza na região da base da coluna. O chakra básico é responsável por ligar os nossos centros de energia à nossa aura. E agora nós vamos falar sobre o chakra umbilical. O chakra umbilical ele se localiza 3 dedos abaixo do umbigo. O chakra umbilical ele é responsável pelas sensações, pelas emoções, né? Pelos sentimentos. Então, quando a gente faz um escaldapés, que a gente coloca nossos pés na água, aquela água morninha para relaxar, a gente sente o quê? Um alívio, uma sensação de liberdade, né? Então, o que que isso quer dizer, né? Que a gente está se cuidando, se autocuidando, né? Então, quando a gente coloca nossos pés na água, a gente sente uma sensação de relaxamento, de prazer. Então, estamos nos cuidando, nos tratando, né? Nos dando atenção. Então, isso aí está relacionado ao nosso chakra básico, as sensações, a plenitude de ser, de se autocuidar, de se auto-observar, de se amar. Então, agora nós vamos falar mais na frente sobre os seus excessos, um excesso de um chakra umbilical e um excesso e a falta de energia nesse chakra umbilical. Antes, quero reforçar para vocês que os principais chakras são 7 centros de energia. O chakra básico, o chakra umbilical, o chakra plexo solar, que fica no estômago, o chakra cardíaco, que está no coração, o laríngeo, na garganta, frontal e coronário. São 7 centros de energia. E hoje nós estamos falando sobre o chakra umbilical, que é responsável pelas sensações, emoções, né? Pela nossa criatividade, né? Há quem diga que o chakra umbilical, né, lá no passado, ele era considerado o segundo chakra, responsável pela sensualidade. Enquanto o chakra básico, ele é responsável pela sexualidade, o chakra umbilical pela sensualidade. Mas hoje em dia, na visão de alguns estudiosos, hoje em dia isso se mistura, né? A sexualidade com a sensualidade.
Na aula passada, na aula anterior sobre o chakra básico, eu falei sobre a energia vital, que é justamente essa energia sensual, essa sensualidade é nada mais, nada menos que a nossa energia vital. A energia que está no ar, quando a gente respira, a energia que a gente capta da terra, é a energia vital que está em nós e faz com que a gente tenha essa criatividade, né? Então, quando esse chakra umbilical ele está em desequilíbrio, a gente perde o ânimo, a disposição, aquela capacidade de criar, porque nós somos criadores por natureza. A gente está aqui para criar, criar o melhor, viver o melhor, né? Então, se a gente não está criando, se a gente não está vivendo de acordo com as nossas intuições, né? Com toda a nossa capacidade, então tem algo aí para ser observado, que pode ser um desequilíbrio nos chakras, nesses centros de energia. Então, o chakra umbilical, ele é comparado a um leito de um rio, né? Então, um leito de um rio, quando a água flui, né, livre, né, a vida floresce, tudo vai bem, a gente consegue executar nossas atividades da melhor forma, né? As nossas emoções equilibradas, tudo vai bem. Mas quando esse rio ele é impedido por julgamentos, por emoções mal resolvidas, sem serem ressignificadas, né? Apego, culpa. Se você acumula essa quantidade de emoções dentro de você, essa energia ela começa a ficar bloqueada. Essa água ela não passa com leveza, né? Ela não flui da melhor forma. Então essa é a analogia usada para o chakra umbilical. As suas emoções, elas precisam estar em equilíbrio para que a sua vida flua com leveza. E isso se manifeste no seu mundo físico. Então vamos aos seus excessos, né? A energia, quando ela está em alta, tá? Com muita energia é o excesso. E quando está em falta, que é a pouca energia. Então, quando a água está muita, né? A água está ali, ela represada com muita água, o que que acontece? A busca por aprovação, eu preciso ser aprovada, né? Eu preciso de todas as formas que as pessoas me aprovem, né? Eu começo a querer me aparecer, eu vou para a academia malhar porque eu quero que os outros me vejam malhando, bonita. A questão do ego começa, né, a se colocar com mais evidência, né? Então, a necessidade de aprovação é um excesso. Você vai lá malhar por saúde, por questão de saúde. Você quer mais saúde, você está ali se tratando, se cuidando, se amando. É uma questão que está dentro de você, do seu eu maior. E não porque você quer se aparecer, e não por questão de ego, né? Então, busca por aprovação, reconhecimento, apego excessivo, quando você está muito apegado às coisas, é sinal de que está em excesso, dependência emocional, a questão de você depender emocionalmente de alguma coisa para se sentir bem, não está certo, né? Você não precisa depender de nada, você já é tudo. Você já é tudo que existe, né? Você já tem tudo e já é tudo. Então você não precisa depender de nada. Não precisa depender de nenhum relacionamento tóxico. Você não precisa depender de remédio algum, porque você já é tudo, né? Os remédios eles só servem para aliviar o sintoma, mas não cura nada. A verdadeira cura está dentro de você, né? Você não precisa de remédio para ansiedade nem para depressão. Você precisa do seu eu sou que está dentro de você. É você reconhecer o poder que está dentro de você, que é só seu. Você não pode deixar ninguém tirar esse poder de você, certo? Então, outra questão também do excesso. Mente caótica,
né? Quando você está com muitos pensamentos, a mente cheia de pensamentos, isso aí faz com que você não concretize suas ideias, porque você não sabe qual é a melhor ideia, né? Tá ali com aquela mente cheia de pensamentos, uma hora a mente traz uma coisa, outra hora a mente traz outra. Quando você silencia esses pensamentos, é que você dá espaço à intuição, e é essa intuição que vai trazer a melhor ideia, o melhor projeto para você. Para que o novo apareça, é preciso fazer a limpeza, é preciso silenciar a mente, para que eu tenha espaço para minha intuição, para o meu ser verdadeiro, né? Deixar um pouco o ego para trás, né? E dar espaço à essência divina que já habita em você. Então, mais um sintoma de excesso, a mente caótica, os pensamentos, muitos pensamentos, né? Atrapalhando com que a intuição fale. E aí, a consequência é ideias sem concretização. Muitas ideias uma atrás da outra, mas nada realmente, né, material a ser concretizado, porque você está com um chakra umbilical em excesso, precisando equilibrar. Então vamos à falta. A falta, ou seja, pouca energia nesse chakra, os sintomas de frieza emocional, né? Você fica aquela pessoa fria, não se sensibiliza com o outro, ou com quem está do lado, não presta atenção a quem está do lado, às vezes precisando da sua atenção, o seu cachorro, o seu filho, o seu marido. Então, instala-se uma frieza emocional, uma apatia, uma sensação de vazio, um isolamento social, né? Tem a ver muito com as crenças, com os traumas instalados, essa questão do isolamento. Pode ser um trauma, uma rejeição que você sofreu, um abandono, bloqueios criativos, como eu acabei de falar para vocês, né? A vergonha do próprio corpo, culpa, tudo isso são traumas, bloqueios, crenças que vão se acumulando nesse chakra. Então, eu volto a falar sobre as emoções aprisionadas, que eu falei na aula anterior, no chakra básico, eu falei das emoções aprisionadas e vou continuar falando todas as vezes que eu falar sobre chakras, eu vou continuar falando. Emoções aprisionadas são emoções contidas, emoções que não foram ressignificadas. A gente precisa limpar as emoções. Precisamos dar atenção a essas emoções. Elas precisam ser limpas. Essa questão da criancinha que viveu experiências e foram acumulando sintomas de dor, de sofrimento. Uma criancinha que foi rejeitada na barriga, ela cresce e vai acumulando dores, né? Ela se sente rejeitada, ela se isola, ela não quer falar com ninguém, tem medo de ver o outro, né? Tem medo de se expressar, de se colocar, de se posicionar. Então, quando essa criancinha ela cresce com esse trauma. E quando chega na vida adulta, vai haver consequências desse trauma, né? Porque enquanto ele está ali escondido, você não está vendo essa emoção. Mas essa emoção é que está fazendo com que sua vida tenha resultados que você não sabe por quê. E é justamente uma emoção aprisionada. Então a gente precisa limpar não só pela questão da saúde, porque essa energia fica lá bloqueando a passagem da energia nos seus chakras, mas também porque você precisa materializar seus sonhos. Você não vai ficar vivendo em ciclos repetidos, porque para sua mente é como se isso ainda está acontecendo lá quando você era criança. Lembre-se, a mente subconsciente, ela não sabe o que é passado, o que é futuro.
ela só entende o presente. Então, para ela, você ainda é uma criancinha que está vivendo aquela emoção naquele momento. Então, a importância de limpar as memórias, de iniciar o processo de limpeza do Ho'oponopono, de liberar esses padrões, esses traumas, esses medos, né? Para que assim você deixe essa energia passar livremente, né? A energia passe com liberdade, flua, que nem um leito de um rio, né? Então, criança, trauma, emoção, né? E isso tudo aí é um caminho, né? De quando você tem um trauma, né? Começa da criancinha e chega na vida adulta, né? Então, vamos falar um pouco sobre meu e-book, né? Como eu já falei para vocês, meu e-book tem o tratamento de 5 pilares: crença de merecimento, crença de escassez, de baixa autoestima, de inspirações para a conexão com o divino e ancestralidade. Vão ser limpas 27 crenças, né? E aí você vai poder limpar essas crenças, vai poder entrar em fluxo com a abundância do universo. Mas para que isso aconteça, você precisa ter uma disciplina, você precisa se comprometer com você mesmo para limpar essas memórias, para limpar esses padrões e fazer com que sua vida flua, tenha mais leveza. Também quero falar também sobre a mesa radiônica. Eu trabalho com mesa radiônica. A mesa radiônica, ela faz a medição, faz o levantamento de como você está, a frequência dos seus chakras, né? Faz o levantamento dos seus corpos sutis, chakras. Ela envia frequências de harmonização, ela vai harmonizar, vai equilibrar os seus chakras, os seus corpos sutis, né? Corpo mental, espiritual, corpo búdico, corpo etérico. Então ela faz um levantamento e depois envia frequências de harmonização, de cura, não só para os chakras, mas para todo o corpo sutil, né? Então, para quem tiver interesse, pode entrar no meu link do WhatsApp, tanto para o e-book que vai limpar suas crenças, como para a mesa radiônica. Acredito que ainda essa semana eu mando o link para vocês, para que vocês possam ter acesso ao livro, ao meu e-book sobre a limpeza de crenças e também, para quem quiser, a limpeza na mesa radiônica, que quem entra lá eu dou um preço mais baixo, para que vocês, para honrar quem está lá no grupo, né? Eu dou baixo preço para que vocês possam ter acesso a esse serviço tão importante, que é a limpeza, a harmonização dos chakras, certo? Então, voltando à aula, vamos dar agora, vamos falar sobre o equilíbrio. Então, como a gente faz para restaurar o equilíbrio do chakra umbilical, né? Então, práticas como o aterramento. Lembra que eu falei para vocês da outra aula que vocês podem andar na terra com os pés no chão, fazer caminhadas descalço para absorver a energia da Mãe Terra, Gaia. Também pode começar a definir limites claros, porque quando você tem um excesso ou uma falta, você começa a permitir certas coisas na sua vida. E aí você, começando a definir limites claros, não deixar que os outros tenham atitude por você. Tome atitude por você. Você mesmo é que tem que tomar a sua atitude. Você não pode permitir que ninguém tome aquela decisão por você. Você tem que começar a tomar o controle, as rédeas da sua vida, certo? Não deixar que o outro tome, ou achar que o outro é culpado e colocar a responsabilidade no outro. Não.
Você tem que assumir a responsabilidade. Você cria a sua realidade. Lembra do Ho'oponopono? Você cria a realidade de amor ou a realidade destrutiva. É você quem escolhe. Então, começa aí a assumir a responsabilidade também pelas suas decisões. Transferir a energia em projetos. Você pode pegar essa energia, uma dor, um problema, você pode ressignificar, colocando em seus projetos. Porque a energia, quando a gente coloca em nossos projetos, é algo incrível, porque você está ressignificando, você está deixando de olhar para aquele problema e está fazendo com que esse problema vire uma solução, trazendo para os seus projetos, né? Aplicando no seu dia a dia, né? E esquecendo essa questão do trauma, da dor, porque você não é trauma nem dor, você é alegria, você é pura luz, certo? E reduzir estimulantes, né? Reduzir remédios de ansiedade, de depressão, através de uma meditação, logo pela manhã, de uma atenção plena, né? Andar de manhã, olhar a natureza, contemplar. Ah, eu estou na cidade, não tem problema. Na cidade também tem uma árvore que você possa contemplar. Você passar alguns minutos em silêncio e poder ouvir a voz do seu eu interior, da sua essência divina. A importância de deixar esses remédios que só aliviam os sintomas e poder respirar fundo, começar a viver realmente da divindade que habita em você, porque é Ele que traz todo o seu remédio, está dentro de você, toda a solução já habita em você. Basta que você tome essa consciência de que você já é tudo. Então, como nutrir a falta? Massagens abdominais, fazer massagens com óleos essenciais no corpo, na região do abdômen, do umbigo. Escalda-pés, como eu falei para vocês, que é um relaxante natural. Isso vai trazer mais prazer, mais disposição, vai ativar a energia em você. Focar em momentos de silêncio, né? Como eu acabei de falar também. Dança livre, você pode dançar, porque quando você dança, você ativa, né? Todos os chakras, principalmente o chakra básico. Então você faz aí desbloqueio de muitas áreas quando você começa a dançar livremente, sem forma, sem uma dança específica. Você trazer os movimentos para o seu corpo, independente de uma coreografia ou qualquer outra coisa. A importância de você sentir a energia em você, para que essa energia ela comece a subir e a desbloquear tudo dentro de você. Então, acredito que seja isso, né? Nós falamos sobre o chakra umbilical, falamos que ele é responsável pelas sensações, pelas emoções, né? Ele fica a 3 dedos abaixo do umbigo. Falamos que ele também é responsável pela sensualidade, que não é só a sensualidade, assim, do corpo físico, né? Mas que essa sensualidade, essa energia que nos dá prazer, né? A gente pode trazer para nossa criatividade, né? Porque essa energia do prazer está ligada ao autocuidado, ao se amar, né? O quanto você se ama, o quanto você se cuida, né? Então, fazer uma caminhada, ir para a academia, né? Cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente. Tudo isso é autocuidado e é prazer, né? Então, a criatividade está ligada a essa energia sensual, essa sensualidade. Então, a sensualidade como uma energia criativa. Também falamos sobre
o excesso e sobre a falta, né? A questão das emoções aprisionadas que a gente precisa cuidar. A gente precisa limpar essas energias para que isso não se condense dentro de nós e vire algo que a gente não queira depois, né? A importância de abandonar esses remédios, esses estimulantes, né? E começar a ver que a solução está dentro de nós. Que essas memórias é que a gente precisa tratar, a gente precisa cuidar, dissolver, porque é a solução para uma vida mais leve, mais saudável e feliz. Então eu agradeço a todos, né? Desde já agradeço pela oportunidade de poder falar para vocês sobre uma questão tão importante que é os chakras e sobre as emoções que a gente precisa limpar. Agradeço a todos, peço que vocês curtam, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.